Para quem não sabe, meu nome é Neia, eu sou assessora de casamentos e hoje a gente vai falar sobre os detalhes da reta final do casamento. E eu quero começar essa live falando sobre a organização que o casal tem pré-casamento. Então, quando a gente está chegando numa reta final, uma das perguntas que surgiu aqui na caixinha é: o que é reta final? É um mês antes? É 3 meses antes? Então, eu já tenho que começar por aí para explicar para vocês que não existe um prazo específico. Porque eu já organizei casamentos 3 anos de antecedência, então, sei lá, uma reta final seria os 6 últimos meses, 3 últimos meses, assim como eu organizei um casamento tão grande quanto em apenas 3 meses. Então, a reta final, ela vai de acordo com o seu planejamento, com o que você pensou para o seu casamento e o tempo de vocês. Mas, num cenário super ideal aí, para vocês terem tempo de fazer cada um dos itens com mais tranquilidade, eu sugiro vocês tomarem conta dessa reta final nos últimos 90 dias do casamento. Nesses últimos 90 dias, o que eu faria? Eu primeiro faria uma coletânea ali de todos os contratos e serviços que vocês fecharam e faria uma revisão de todos esses itens. Então, pega uma listinha e vai anotando que com o espaço você contratou a gastronomia, um gerador. Coloca no papel todos os itens que você já contratou, com quem você já contratou. Assim fica muito mais fácil de você visualizar se tem algum item que esteja pendente, que esteja perdido, e a gente tem tempo para buscar esse próximo item, a contratação. Feito isso, já fiz essa listinha, eu começaria também a agendar reuniões com seus principais fornecedores. Quem são esses principais fornecedores? O espaço, a decoração, o músico, a parte de foto e vídeo e a parte de gastronomia. Porque são itens que a gente deixa realmente um pouco mais próximo do casamento para fechar alguns detalhes, para refinar. Por exemplo, com o espaço a gente vai refinar os horários de funcionamento, que horas que a casa abre para montagem, que horas que a casa fecha, se tem alguma restrição, se tem alguma regra específica, qual voltagem de tomada. Então, assim, vai mais para uma parte de técnica. Com a gastronomia, a gente vai fechar o cardápio escolhido. Muitas vezes, quando a gente contrata um buffet, a gente tem vários, assim, um cardápio que ele é muito aberto. Então, às vezes tem 10 opções de coquetel e tá lá para vocês escolherem 4 no dia do casamento. Então, é quando vocês vão fazer esse fechamento ali, entender tudo que vocês vão ter na parte de gastronomia, pontuar horários, verificar que momento que entra cada parte do seu cardápio. Com a parte de decoração, vocês vão fazer a escolha das flores, vocês vão fazer a escolha dos tipos de flores, tipos de arranjos, tipos de formatos e também todos os detalhes relacionados à parte de decoração, cores, assim, tudo. E também, geralmente, isso eu não sei, de acordo aí com o seu contrato, a gente vai montar o layout do espaço. Muitas vezes é o decorador, muitas vezes é o espaço. Isso aí fica entre um desses dois fornecedores. Mas é mega importante que vocês façam esse desenho desse layout e entendam como que vai ser essa montagem, quantas mesas serão montadas, se vai ter lounge, se não vai, se tem um espaço para a galera tirar uma foto, se tem um espaço reservado para os noivos, enfim. Mega importante vocês fazerem esse desenho total do seu casamento. Outra reunião importante vocês fazerem, a reunião com os músicos. Sejam eles da cerimônia ou sejam eles da festa. Na cerimônia, para a gente falar sobre repertório, definir quais serão as entradas, qual a ordem, quais as músicas que serão tocadas. Os músicos, geralmente, eles sempre fazem uma indicação, que nós da assessoria também fazemos, para que a gente faça um repertório que seja uma coisa crescente, para de repente não colocar uma música super animada na primeira entrada e uma música bem baixinha na entrada dos noivos. Então, assim, tem que ser realmente uma coisa crescente para que traga a emoção nos momentos certos para os seus convidados. Foto e vídeo. Bom, já fiz uma live só para falar disso, mas assim,
É aquele momento que a gente vai brifar a nossa equipe de foto e vídeo, mostrar para eles o que a gente quer, o que a gente já tem contratado, como vocês pretendem fazer, se tem protocolar, se não tem protocolar. Então é o momento que vocês vão deixar a equipe ciente de como que vai ser o casamento de vocês. Essa parte de reuniões finais, elas são super importantes para vocês refinarem o casamento de vocês. Como eu sempre falo, o casamento tem que ter identidade, tem que ter a carinha do casal. Então, como a gente, assessoria, o fotógrafo, o buffet, a gente faz casamento todo final de semana, é importante a gente refinar os detalhes finais com cada casal. E aí, já falei de mim, já falei da assessora, então, um dos detalhes finais é, se você não tem uma assessora até esse momento, ali a reta final do seu casamento, chegou a hora de você ter uma assessora. E vamos combinar uma coisa, gente. A assessora não é a tia, prima da vizinha da sua amiga que casou ano passado e vai fazer a festa e vai fazer sua festa. Essa pessoa, ela provavelmente não vai saber responder pelo seu casamento. Ela vai ter experiência de um evento, o evento dela, o evento que ela moldou de acordo com o gosto dela, de acordo com o que ela esperava para o casamento. Você é uma pessoa totalmente diferente dela. Quando a gente trabalha e a gente contrata uma equipe de assessores profissionais, a gente tira um pouco do nosso gosto pessoal e trabalha mais na realidade de cada casal. Então, procurem e contratem uma empresa de assessoria muito profissional. Essa pessoa é quem vai responder por vocês no dia do casamento. Enquanto os noivos estão lá se arrumando, eles não estão vendo nada da parte de montagem. Quem recebe, quem organiza, quem está à frente, quem checa itens contratados é a assessora. E a prima da tia, da amiga, da vizinha que fez o próprio casamento e saiu tudo certo, fico super feliz por ela. Mas talvez com o seu casamento ela não tenha o mesmo tratamento. Não é tão fácil assim como parece. Ela não vai conseguir talvez responder e desenvolver alguns itens que precisem, então contratem uma assessora competente. Eu tô falando ainda assim, contratem uma assessora, que eu não tô nem puxando a sardinha para mim, que eu já disse várias vezes que até os eventos voltarem a acontecer, a minha agenda está fechada. Então contratem outra assessora que seja competente, mas contratem uma assessora que tenha um histórico, que tenha estudado, que já tenha um tempo de serviço, que saiba o que ela está fazendo, não só a prima da tia da vizinha que casou. Só fazer o seu casamento não é um parâmetro de pesquisa para você se tornar assessora. Vamos combinar, né? Próximo assunto que me perguntaram é sobre as provas de trajes. Então, reta final de casamento, é importante que vocês criem um cronograma sobre essa parte do seu planejamento em relação aos seus trajes. Homens e mulheres próximos ao casamento têm a mania de fazer várias dietas malucas, vários tipos de tratamento estéticos porque se acham magro demais, gordo demais, enfim. Sem discussões para isso, mas quando está chegando próximo ao seu casamento e você já vai fazer essa parte das suas provas finais, que é quando o seu vestido, o seu terno, ele é ajustado ao seu corpo, por favor, interrompa os tratamentos, interrompa não a dieta, assim, você não precisa começar, sei lá, você está numa dieta de emagrecimento, não precisa começar a comer tudo de uma vez. Mas entre em um processo que você não perca nem mais peso e você também não ganhe mais. Trabalhe com isso. Por quê? Eu já tive caso de mais de uma cliente, mais de uma noiva, que fez dieta porque se achava super gorda. E, gente, se eu postar as fotos para vocês vão falar onde essa pessoa é gorda. Mas, enfim, né? Cada um tem suas loucuras. A gente segue as loucuras de cada noiva. E aí, essas duas noivas, são dois casos diferentes. Elas foram emagrecendo e estava tudo certo para elas. Elas se sentiram lindas. O problema foi, quando elas fizeram a última prova do vestido, foi cerca de 10 dias antes do casamento. Elas retiraram esse vestido cerca de 10 dias antes do casamento e continuaram o processo de emagrecimento. Quando chegou no dia do casamento, o que aconteceu? O vestido estava largo. Então, assim, é muito importante, quando vocês fazem esse cronograma
de prazos para vocês fazerem as provas, principalmente o vestido da mulher, geralmente são 2 provas. O terno do homem acaba sendo 1 ou 2 provas, depende se for um terno que ele fez sob medida ou se é um terno só de locação, então isso vai variar um pouco. Mas o vestido da noiva, ele geralmente tem mais de uma prova. Chegou na penúltima prova, só mantém o que você já teve de resultado até o momento. Seja emagrecer, seja ganhar peso, massa, só mantém. Porque depois é um pouco mais complexo para no dia do casamento, quando você vai subir o vestido, a gente não prova isso depois no meio do caminho entre entrega e realização do evento. Então, faça esse seu cronograma assim, meio que, mesmo que você coloque só na sua agenda, entenda isso, entenda que é necessário você parar ou com esses procedimentos para que seu vestido, seu terno, ele esteja alinhado a você no dia. Qual a próxima dúvida? Gente, eu olho aqui na frente que é o computador, não dá para fazer live pelo computador aqui no Instagram, então eu olho para frente para lembrar dos tópicos. Agendem também, nessa reta final, seu teste de make e cabelo. Eu, Neia, gosto de indicar sempre que possível para a noiva fazer o teste de make e cabelo no mesmo dia de uma das provas dos vestidos. Mas uma prova também que esteja mais próximo à entrega, uma prova que já esteja mais próximo à realidade. Por quê? Muitas vezes as noivas fazem o vestido do zero. Então, a primeira prova, ele é um escopo ali de tudo, ele não tá pronto, ele tem muito ajuste a ser feito. Não adianta você colocar uma make e um cabelo que você quer para o dia do casamento nessa prova. Então faça sempre numa prova mais próxima à entrega, não na última. Um pouquinho antes é mais seguro. Faça essa prova de teste, esse teste de make e cabelo junto com o vestido, o que facilita para vocês. Facilita que você se vê por inteiro. Você consegue identificar se o tom do batom combina com o tom do fundo do vestido, que combina com o olho que você escolheu. Porque no dia do casamento, por mais que a gente acabe tendo tempo para fazer essas pequenas modificações, nesse dia você está nervosa. E eu já tive casais que não fez a prova, não fez o teste, chegou no dia e fez assim, mas eu odiei a minha maquiagem, mas eu vou casar desse jeito porque agora já não tenho mais tempo para trocar. Não é assim, gente. Sua maquiagem, seu cabelo, você tem que estar à vontade. Então, façam isso com antecedência, se planejem para fazer o teste de make, de cabelo. Tenham em mente que geralmente, não é uma regra, mas geralmente os espaços e profissionais, eles só fazem o teste de make e de cabelo geralmente durante a semana. Então, se você trabalha, se você precisa se planejar com a sua empresa, já faça isso com antecedência também. Por isso que eu falei lá no começo da live que é mega importante a gente ter um prazo para essa reta final. Se é possível você fazer nesses 3 últimos meses, ótimo. É um tempo que dá super tranquilo para vocês fazerem ponto a ponto, sem descabelar ninguém. Outro item que a gente acaba deixando, alguns, assim, tem vários casais que deixam isso como prioridade. Tem outros que deixam isso para a reta final. Então, vamos pensar no carro que vai levar o casal ao casamento. Principalmente quando a gente está falando de um casamento que tem igreja e depois recepção em locais diferentes, cerimônia e recepção em locais diferentes, é muito importante a gente saber 3 coisas. Como o noivo vai até lá, como a noiva vai até lá, como é feito o trajeto entre esses espaços. 3 não, 4, faltou 1. Como eles vão embora. Por quê? Muitas vezes, quando a gente faz a locação de carros, esses carros mais antigos, etc., geralmente não é uma via de regra, porque dá para você fazer um contrato que o carro fica o tempo todo com você, mas o mais usual é que o contrato com o carro seja de 4 horas para o evento. Então, dentro dessas 4 horas, o motorista vai buscar a noiva, ele vai levá-la até a igreja, vai aguardar a cerimônia, vai levá-la até a recepção, vai fazer as fotos protocolares e acabou. Como que os noivos vão embora? Cansei de, no final de festa,
chamar Uber para os noivos irem embora. Tá errado? Não tá. Mas, se vocês se planejarem um pouquinho antes, pode ser que vocês consigam fechar com o seu próprio motorista, estender o horário para ele levar vocês. Ou, se o noivo foi de carro, que vocês usem esse carro. Mas, né, vamos pensar que se você, noivo, vai beber, não dirige. Então, é importante vocês terem esse cuidado também. Perto do casamento, então, se você chegou ali aos seus 2 últimos meses, você ainda não definiu sobre o carro, pense com carinho o que você vai fazer. Se você já definiu, eu vou com o meu carro mesmo, tudo bem. Você noivo vai conseguir dirigir, tá tudo bem. Você noiva, dependendo do seu vestido, não é possível você dirigir. Se é um vestido mais princesa, ele não cabe no banco da frente. Então você precisa de um motorista. E se você não quer contratar um motorista, que esse motorista seja o seu pai, o seu irmão, o seu amigo, o dono do carro, não importa. Mas já planeje isso com antecedência para não chegar na semana do seu casamento e você pensar, nossa, quem vai me levar? Aí é um surto. Porque quando a gente está próxima à semana do casamento, tudo acaba sendo um surto na vida dos noivos. Às vezes é um detalhe tão bobinho que a gente consegue assim resolver em 10 segundos para vocês ficar mais complexo, porque vocês já estão com toda essa ansiedade pré-casamento. Então, o que eu indico, resumindo sobre carros? Já planeje se você vai contratar uma empresa ou não. Sempre indico contratar, né? Não dá, não temos orçamento para isso? Tudo bem. Vai com seu carro? Beleza. Então, pense quem vai levar, quem vai guiar o carro de vocês até, quem vai levar a noiva, quem vai levar o noivo, sei lá. Então, planeje quem é que vai guiar esse carro até o espaço, ok? Tomar uma aguinha. Outro item muito importante pré-casamento é a gente planejar as malas do noivo e da noiva. Eu vou fazer uma separação aqui, mas por planejamento. Mas a gente sabe, tem casamento de 2 noivas, tem casamento de 2 noivos, mas as malas acabam sendo um pouco diferentes, dependendo do traje que vocês escolherem. Caso a noiva vá casar de vestido, então a gente tem que pensar. Coloca lá na mala, já separa uma malinha. O vestido, o véu ou mantilha, se for ou não utilizar. Os acessórios, brinco, colar, pulseira, tornozeleira, todos os tipos de acessórios que você queira utilizar. Acessórios de cabelo, tiara, pente, também já coloca na mesma mala. Acessórios de uso pessoal, escova de dente, absorvente, põe um kit costura ali no meio das suas coisas, não custa, é pequenininho e é uma segurança a mais. Coloca lá uma linha branca, coloca lá uma agulha que seja mais potente, porque às vezes o vestido da noiva é um pouquinho mais grosso. Separa seu perfume, separa o seu sapato. Se você toma algum remédio de uso contínuo, leva esse remédio também nessa malinha. Não precisa ser uma mala super extensa, super gigante, mas precisa ser uma mala que seja funcional, que você consiga encontrar todos aqueles itens que você mais precisa. Leva escova de dente, leva desodorante, leva pasta de dente, não adianta você ter só escova às vezes. É importante que você tenha isso em mãos, leva um hidratante, para que você no dia esteja super confortável. Caso você vá se arrumar num salão de beleza, às vezes a gente tem um item ou outro ali pra gente quebrar um galho, ou isso já tá dentro do escopo de trabalho deles. Mas se você locou uma casa, locou um hotel, vai fazer na casa da sua amiga, talvez você não tenha acesso a essas coisas. Então, por favor, faça uma malinha com todos os itens que são importantes para vocês. E não deixa isso para fazer na véspera. A véspera, como eu falei, você já tem outras coisas, outros pensamentos. A cabeça já tá na lua, já tá com aqueles milhões de sonhos doidos. Então, não deixa para a última hora. Vai fazendo na semana, separando item por item, que fica muito mais fácil de você resolver depois. A mala do noivo não é menos importante não, porque a mala do noivo às vezes parece que tem menos coisas, mas eu acho que não. Porque o noivo ele precisa do traje, seja lá o terno, gravata ou uma camisa.
Ele precisa do sapato. Já tive casos de noivos que foram se arrumar e esqueceram a meia. Gente, é assim, parece cômico agora contando, mas imagina o desespero do noivo na hora que ele vai colocar o sapato e não tem uma meia. Machuca, às vezes é um sapato novo, então já separa a meia. Já tive casos de noivos que esqueceram o cinto, então coloca o cinto, os acessórios do noivo, se ele vai usar brinco, se ele vai usar corrente, se ele vai usar um relógio, pulseira. Tudo isso vai muito de acordo com cada pessoa. É importante você trazer sua identidade, então é importante que você planeje-se para organizar essa malinha. Malinha do noivo de itens pessoais, a mesma coisa. Se usa algum remédio de uso contínuo, leva o remédio. Se você já separa uma escova de dente, uma pasta de dente, um pente de cabelo, separa um gel ou pomada, o que você costuma utilizar no seu cabelo para se você precisar fazer ali um retoque no cabelo, porque o noivo também precisa. Às vezes a gente fala da noiva só e acaba esquecendo que ele também tem uma super... Sem o noivo não tem casamento. Então, é muito importante. Separa seu perfume, separa todos... Um hidratante também, você vai casar, passa o hidratantezinho na mão, deixa a mãozinha lisa. Importante. E, geralmente, o noivo fica com a função de levar a aliança. Não esqueça a aliança, por favor. E antes de descer do carro, não esqueça a mala no carro. Já tive também casais que, quando o noivo chegou na parte da cerimônia, dei um oi, perguntei se ele estava bem. Eu falei, veio bem, tá tranquilo, tô. Você me dá aliança? Ele... E saiu correndo. Eu falei, o que aconteceu? Eu corri atrás dele, ele fez, eu esqueci minha mala no Uber. A gente dá risada, eu dou risada agora, mas imagina o desespero do noivo. Com a aliança, com todos os itens dele, carteira, celular, tudo dentro do Uber, ele esqueceu. Na hora, no dia do casamento, é uma coisa muito louca. A cabeça de vocês vai parar na China. Então, se planeje, organize e já deixe essas malinhas prontas. Caso vocês queiram saber todos os itens que vão na malinha, coloca no Pinterest, dá um Google, itens para a mala do noivo, itens para a mala da noiva. Tem um checklist ali, vocês conseguem com muita facilidade ter acesso a isso. Imprime e faz, tipo, na semana do casamento. Vai casar no sábado, segunda-feira já vai ticando ali todos os itens. Já fiz. Pronto. Você não tem mais preocupação com esse item. Tem uma pergunta aqui, eu acho. A Fê, super dica. Eu esqueci o perfume, a Néia teve que buscar na minha mala para eu passar. Exatamente. É verdade, né, Fê? Você esqueceu o seu perfume, a gente passou bem antes da sua entrada. E é natural, assim. No dia do casamento, a gente tá tão nervoso que a gente acaba esquecendo alguns itens. Então, como eu falei, pega, vai casar no sábado, no domingo, na sexta, vai na segunda-feira, já imprime essa listinha, já vai dando um check em todos os itens. É mais fácil você fazer antes do que você fazer no dia, um só dia antes e acabar esquecendo alguma coisa muito importante para você. Próximo ao casamento, é muito importante vocês fazerem um layout do espaço e planejar a parte de montagem. Quando a gente pensa em planejar a parte de montagem, a gente vai pegar algumas informações da outra dica que eu dei lá no comecinho, que é referente às reuniões finais. Então, quando a gente pensa em montagem, a gente vai pensar no que a gente já planejou lá na reunião com o espaço. Que horas que o espaço abre, que horas que vocês, noivos, podem deixar os itens pessoais, sejam bebidas extras que vocês tenham comprados, sejam itens de decoração. Às vezes os noivos levam porta-retratos, detalhinhos, doces a mais, bem casados, lembrancinhas, não importa. Você precisa ter um planejamento com esse espaço para que a sua entrega de itens, esses itens que estão com vocês, chinelo, lembrancinha, tudo isso vai para os noivos. Como vocês levam isso para o dia do casamento? Que horas vocês levam? Não adianta vocês se planejarem, às vezes tem que estar lá no dia da noiva às 9 horas da manhã, o buffet só abre às 10. Como vocês fazem essa entrega? Então, se planeje antes, pelo menos uns 10 dias antes. Pense
quais são os itens que vocês precisam levar para o espaço. Tudo que vocês contrataram, faz a mesma coisa, pega um papel, uma caneta e põe lá na listinha. Eu vou levar o chinelo, eu comprei um kit toalete, eu comprei lágrimas de alegria, eu comprei leque, eu comprei lembrancinhas a mais, eu comprei doces a mais. Coloca tudo num papelzinho, escreve todos os itens que você vai levar e confirma com o espaço que você vai casar quando você pode fazer essa entrega. Alguns espaços, quando eles não têm festas no dia anterior, eles conseguem liberar os noivos a levar esses itens um dia antes. Isso facilita para todo mundo. O espaço já vai ter recebido, os noivos no dia ficam livres e tá tudo certo. Outros espaços, como tem festa com muita frequência, não conseguem liberar isso. E aí a entrega desses itens pessoais tem que acontecer no dia do casamento. Mas aí, como eu falei, às vezes o horário que o espaço abre, ele não bate de acordo com o horário que os noivos podem entregar. Então já se planeje, não sei se você consegue, se você não está dentro do seu horário, nesse horário você já está no seu dia da noiva, no seu dia do noivo, pede para o seu pai, para o seu irmão, para o seu amigo, contrata um Uber de confiança, mas pense em como vocês vão fazer essa estratégia de entrega de itens no espaço. É muito importante e evita uma dor de cabeça assim na semana que vocês não têm ideia. Layout do espaço. Essa foi uma dúvida de uma noiva, eu acho, de uma pessoa que me mandou aqui. Como é feito o layout do espaço? Eu acho que eu abordei um pouquinho isso no primeiro tema, mas como funciona? Vocês vão ter, ou com o seu decorador, ou com o seu espaço, ou com ambos, que montaram um layout, um desenho de como que vai ser feita essa montagem. O que vai no layout? A quantidade de mesas, onde vai cada mesa. Às vezes alguns espaços eles são separadinhos, assim, tem uma salinha aqui, uma pré-antessala, e em todos os espaços recebem mesas. Então é importante que você setorize onde vão as mesas, quantidade de pessoas nas mesas, como é feita a montagem das mesas. Se vai o copo, se vai suplá, se vai prato. Então já planeje como isso vai acontecer. O layout, ele é montado e é muito importante ele ser montado com antecedência para que você possa também tomar cuidado de alguns outros itens. Como, por exemplo, se for da sua vontade e do seu noivo ou da sua noiva, fazer a definição de locais, fazer um mapeamento. Sabe aquele casamento que o convidado chega, já é recepcionado e fala, olha, o senhor vai sentar na mesa 2. Então, é importante, qual é a mesa 2? Se você não tem um desenho, um layout de todo esse espaço, não tem como a gente saber onde é a mesa 2. Então, o que vocês precisam fazer? Ou vocês entram em contato com o decorador ou com o espaço, identifica quem é o responsável por fazer essa montagem do layout, desenhe literalmente onde é feito cada mesa, contratou um totem de fotos, coloca o totem de fotos, contratou um tambor, coloca o tambor, contratou um carrinho de picolé, coloca o carrinho de picolé. O layout ele serve justamente para isso, para a gente entender a dimensão do espaço e pontuar cada um dos itens contratados em seu lugar. O que isso evita? Evita que de repente você tenha contratado um espaço muito pequeno para a quantidade de itens que você quer colocar lá dentro. É mega importante que você tenha essa dimensão completa do seu casamento. Quando você pega o papel e você olha, você identifica cada coisa no seu lugar. Então, se planeje para isso, se organize. Verifica quem faz esse layout e já monta com essa pessoa. Pega aqueles contratos que eu falei no início da live, pega aqueles contratos que você já organizou, aquela listinha de itens que você colocou, que foi contratado com cada fornecedor, senta com essa pessoa e fala, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, e vai montando, vai desenhando. Com o layout em mãos, você tem o domínio da sua festa, você vai entender como ela será montada, e você pode fazer pequenas alterações ou grandes alterações de acordo com a sua necessidade. E aí a gente já pega um gancho para a próxima dica, que é sobre a confirmação de convidados para a montagem de layout, para a definição de mesas. São dois assuntos completamente diferentes, definição de mesa e confirmação de convidados, porque um
Um depende do outro, mas um pode acontecer sem o outro. Mas como? Vamos lá. Confirmação de convidados é quando a gente entra em contato com os seus convidados ou os seus convidados entram em contato com a equipe de assessoria ou com o site que você contratou para confirmar a presença. Por que isso é importante? Isso é importante porque você tem um domínio maior da sua festa. Às vezes, por via de regra, geralmente a gente indica que os noivos convidem um pouco a mais do que eles contrataram, porque sempre tem uma quebra. Então é importante que vocês façam esse planejamento. Montou sua lista, sei lá, vamos colocar um exemplo aí de número para facilitar a explicação. Fechou um casamento para 200 pessoas, convidou 220. Tá lá na sua listinha quem foi convidado, quem não foi, quem tá tudo certinho. Chegou mais próximo ao seu casamento, os seus convidados ou eles vão entrar em contato e fazer a confirmação, ou sua equipe de assessoria ou de RSVP específico vai entrar em contato e fazer essa confirmação com seus convidados. Para quê? Para que a gente entenda quantos realmente confirmados a gente tem. Porque se você tem uma festa para 200 pessoas e 210 já confirmaram, a gente já tem ou que contratar a pessoas locais a mais, ou que montar uma mesa a mais. Então é importante que você se planeje para isso, para que quando seu convidado chegue na sua festa, ele não ache que houve ali um overbooking, assim, que teve, assim, chamou muito mais gente do que podia. É mega importante vocês identificarem a quantidade de convidados pré esse casamento para vocês fazerem o planejamento real com todos os seus fornecedores. Gastronomia, bar, decoração, mobiliário, tudo isso depende da quantidade de convidados. Então, quando você faz essa confirmação, você dorme mais tranquila, você sabe, você tem domínio melhor sobre a sua festa. Claro que ainda pode acontecer de ter uma quebra mesmo após a confirmação, mas não é uma via de regra. E aí, tem uma pergunta. Essa confirmação de presença bate mesmo ou ainda assim tem uma diferença grande? Depende da educação praticamente dos seus convidados. Como eu costumo fazer a minha confirmação de convidados? Eu entro em contato com cada família e faço a confirmação. Pergunto, olha, Rodrigo, eu tô ligando para confirmar a sua presença do Murilo no casamento do Renan e da Neia. Você estará presente? Cabe a você me responder. Eu jogo a pergunta para o convidado. O convidado me responde, sim, eu vou. Então eu coloco lá, confirmado. A partir daí, cabe muito ao seu convidado. Às vezes ele teve algum imprevisto, ele falta, ele não falta, ou ele vai com frequência. O que quase nunca acontece é um convidado que cancelou e aparece. Agora, o convidado que confirmou e acaba não indo, isso com certeza acontece. Porém, a quebra é muito menor. Quando a gente faz aí, usando o mesmo exemplo, convidamos 220 pessoas para um casamento de 200 convidados. A quebra ela é maior quando não tem a confirmação. Quando a gente já tem 220 confirmados, a quebra vai ser bem menor, ela vai girar em torno de 5% no máximo, geralmente. Isso pode mudar aí, principalmente com tudo que a gente tem vivido ultimamente, né? Então, pode ser que isso altere um pouquinho mais. Mas, no geral, a quebra é bem menor do que quando a gente não faz a confirmação. E a gente tem que falar sobre definição de lugares, que é um mapeamento de mesa, setorização. Alguns casais acham essa ideia genial, outros casais abominam. Não vou falar sobre preferências, porque cada casamento é único e requer um cuidado diferente. Então, se, por exemplo, quando eu acho que o mapeamento ou a setorização é importante, quando a gente tem 2 andares no espaço, por exemplo, o que é importante? Quem vai ficar lá em cima? O que eu sugiro sempre para os noivos? A gente tem um espaço contratado que tem 2 andares. Quem você coloca lá em cima? Se a pista de dança é lá embaixo, coloca a galera mais velha, deixa essa galera... Mais velha não, perdão. Coloca a galera mais nova na parte da festa, da parte de cima ali, no mezanino, no primeiro andar, etc. Porque essa galera, ela já vai descer automaticamente para a pista. Não fica vazio.
E também facilita, deixa as pessoas mais velhas no primeiro andar. Nem sempre eles têm essa facilidade de mobilidade que o jovem vai ter, de ficar subindo e descendo a escada. A pessoa mais velha, ela precisa desse cuidado. Então, quando você setoriza, leve em consideração esses itens. E quando você setoriza a sua festa, quando você pensa nos espaços, nessas 3 mesas vai ser a galera do trabalho, nessas outras 3 mesas a família da noiva, nessas outras 3 mesas uma família que vem lá do interior. O que você precisa identificar é que se a quantidade de mesas e lugares está de acordo com a quantidade de pessoas que você está colocando ali. Não adianta, pensando ali para fazer fácil uma conta, a gente está montando mesa de 10 lugares. Colocou 3 mesas de 10 lugares, ou seja, 30 pessoas. E você coloca 40 pessoas para sentar ali. Tem aí uma divergência. Claro, isso pode funcionar se for essa sua estratégia de casamento, que nem todas as pessoas fiquem sentadas. Isso pode funcionar. Mas quando a gente trabalha com mapeamento, quando a gente trabalha com setorização, geralmente, quando o convidado chega, ele entende que ele tem um lugar para sentar. Então, quando ele bate o olho na mesa e não encontra o lugar dele porque a mesa está muito cheia, isso causa um pouco de desconforto. Então, eu sugiro que quando vocês forem fazer essa parte de mapeamento e de setorização, que vocês levem em consideração a quantidade de pessoas na mesa versus a quantidade de pessoas que você está estipulando para sentar lá. E uma última dica em relação a esse assunto, e não menos importante, sabe aquela criança de 5 anos que no buffet que você contratou ele não paga, no espaço que você contratou ele não paga? Que bom, tá tudo certo, mas ele senta. Essa criança, em algum momento, ela vai se sentar com a sua mãe, com o seu pai, com a sua família. Então, quando você está fazendo essa divisão, leve em consideração crianças também. Mas a criança tá no carrinho, ela não vai precisar sentar. Não vai precisar sentar, mas a criança vai precisar, os pais vão precisar de um espaço para colocar aquele carrinho. Não tem cabimento colocar o carrinho, 2 mesas depois e os pais sentados aqui, os pais não vão ficar. Então, leve em consideração todas as crianças na hora de você setorizar e planejar a sua cerimônia, ok? A sua festa, ok? Nossa, gente, o tempo voou. Já tá quase terminando. E uma última dica, que é na verdade um pouco mais sobre o trabalho da assessoria ali o trabalho que a assessora ou o assessor que você contratar, ele vai fazer, ele vai alinhar com vocês, mas é muito importante que vocês criem um cronograma de todo o seu casamento. Entenda que tudo que foi contratado, tudo que foi feito, tudo que foi pensado, tem que estar nesse cronograma. Cor de flor, montagem de mesa, quantidade de cadeira na mesa, como é feita a montagem da mesa, se vai suplar, se não vai, se os noivos levaram itens adicionais, se tem bebidas extras, quem faz a checagem dos itens. Então, montem um cronograma geral e repassem isso com a sua equipe de assessoria contratada. Quando você repassa, você revê tudo que foi contratado e você envolve essa pessoa, essa assessora que você contratou dentro desse planejamento, porque essa pessoa, a partir do momento que ela vai responder por vocês, ela precisa entender. Por isso, eu, Neia, pode ser que assim, tenham outras, você, noivo que está me assistindo, tenha uma opinião diferente, mas eu, Neia, tenho essa opinião. Para mim, não existe a assessora somente do dia. A pessoa que vai lá somente no dia, ela é a produtora do espaço. Ela é uma produtora, ela vai realizar o que está ali na mão dela para fazer. Mas ela não vai conseguir responder por vocês. Ela não vai identificar ali que as flores brancas, na verdade, eram para ser amarelas, porque ela não está sabendo do processo anterior, ela não está sabendo, não tem domínio sobre isso. É importante que quando vocês contratem uma equipe de assessoria, vocês levem em consideração esse item. Essa pessoa, ela precisa entender do todo do seu casamento.
Então, sente, planeje, faça esse cronograma e repasse com essa equipe. Verifique se as entradas estão de acordo com o que vocês querem e com a realidade do espaço, se tá ali, se tá batendo, sabe? Porque no dia, para essa pessoa não ficar perdida e para vocês também saberem tudo o que vai acontecer no casamento. E antes que o meu horário acabe, eu vou dar uma dica extra, que essa eu nem coloquei aqui na minha listinha, mas acabei de lembrar, que eu quero falar sobre a diferença entre produtora da casa, produtora do evento, produtora do buffet, produtora do espaço e assessoria dos noivos. É um abismo entre as duas coisas. Mas, basicamente, eu vou deixar a pergunta no ar e eu acho que isso vai, assim, estimular a cabeça de vocês para pensar nisso. A assessora, ela vai gerenciar o evento de vocês. Ela vai identificar quais são os itens contratados, os serviços, os fornecedores, vai checar os itens, vai receber os itens de vocês, vai cuidar de cada detalhe, vai trabalhar ali o cronograma de vocês para que todos os itens sejam feitos, vai dar aquele controle com a cozinha para verificar se todos os itens foram servidos. Isso a assessora, aquela pessoa que você contratou. Alguns espaços, alguns buffets, alguns lugares, eles incluem a assessora do buffet como assessora para ali complementar um pacote que às vezes já está super completo. E eu vejo muitos noivos falando para mim, ai, né, eu não vou contratar assessora porque o buffet já me dá. Tá bom. Mas essa assessora que o buffet te dá, ela vai realmente cuidar dos seus interesses? Porque quem paga ela, no final das contas, é o buffet. Então, se o buffet deixar de servir algum item, se o espaço deixar de colocar algum item que vocês contrataram, deixaram de ligar uma TV, por exemplo, essa assessora vai te contar? Faz parte do escopo dela de serviço. Se o buffet, se a parte de gastronomia atrasou, essa pessoa vai te contar? Se houveram quebras, essa pessoa ela vai conseguir fazer um controle de quebras apurado para que os noivos não sejam impactados para uma quebra que não foi ocasionada pelos noivos? Leve isso em consideração. Pensem, repensem, que quando o espaço te oferece uma equipe, sim, não estou dizendo que ela não pode ali de repente organizar um cortejo, ela vai saber organizar um cortejo, com certeza, mas o quanto ela defende os seus interesses e não os interesses do espaço ao qual ela presta serviços. Entenda, por favor, essa diferença. É muito complexo, às vezes, para nós, assessores, explicar essa diferença quando o buffet já fez, assim, o espaço, o buffet, a gastronomia, já fez aquela super propaganda da pessoa que eles já venderam dentro do pacote deles. Não é uma pessoa descartável, tá? É uma pessoa que, pelo menos, geralmente eu, Neia, trabalho sempre em parceria. Eu super uso a equipe do espaço como auxílio para a parte da cozinha, para me ajudar a controlar horários, para me auxiliar na recepção. Porém, ela acaba sendo uma auxiliar. Ela trabalha comigo. Ela não trabalha para mim, ela não trabalha para os noivos, ela trabalha comigo. Uma assessora, ela trabalha para vocês, noivos. Então, assim, ela vai levar em consideração sempre o seu interesse e não o interesse do espaço. Repensem. Guardem um dinheirinho e contratem uma assessora de vocês. Vale bastante a pena. Eu vi que tem mais uma pergunta antes de eu finalizar aqui. Ai, Fê, quem me dera depois do sim fazer eu queria, assim, ter uma ideia genial de como trabalhar assessoria para a vida dos noivos, porque tem alguns casais que eu sinto muita falta. Você e o Bruno fazem parte desses casais que eu sinto muita falta, assim. Pós-casamento dá vontade de continuar aí trabalhando outras coisas, mas vocês não fazem um neném, vocês não fazem mais festa, então eu fico aqui, né? Sem muito o que fazer.
Bom, gente, agradeço quem perdeu tempo ou investiu tempo pegando aqui, me assistindo e conhecendo um pouco mais do casamento. Eu acho muito importante que vocês, noivos, entendam o cenário completo do evento, o cenário completo do casamento, saibam, questionem, entendam o casamento de vocês. É muito complexo quando vocês vão fazer uma contratação de um item que vocês não têm um mínimo de domínio. Vocês podem a qualquer momento comprar, pagar ali, trocar coelho por lebre. Tipo, é a mesma coisa. Entendam o que vocês estão contratando, entendam prazos, entendam planejamentos, entendam organizações, entendam termos. Vocês não precisam ter o domínio completo, mas um domínio básico do que vocês estão contratando, do que vocês estão fazendo, do que vocês estão comprando para o seu evento. É muito importante. Entendam isso. Assim, mergulhem dentro do casamento. Evita muito que chegue lá na frente e vocês sejam decepcionados por algo ou por alguém. Então, eu vou bater muito nessa tecla. Sempre que vocês tiverem mais dúvidas, vão me mandando aqui. Essa semana eu abri a caixinha de perguntas, veio bastante perguntas. Eu já tive até uma ideia de uma outra live para fazer para vocês. Então, em breve eu vou fazer mais uma outra, com outro tema. Mas vocês podem sempre sugerir. A minha ideia aqui é fazer com que vocês, noivos, aprendam e entendam cada item do seu casamento, para que vocês saibam e vocês possam julgar se esse item é ou não necessário, se é ou não da forma como vocês querem, se é ou não aquilo que cabe dentro do casamento de vocês, dentro do planejamento, dentro do orçamento. É importante que vocês se organizem e entendam cada item antes de fazer uma simples contratação, certo? Então, agradeço a presença de todos vocês, um grande beijo e até a próxima live.